Bom dia, crianças, estudantes, professores e professoras. Sejam bem-vindos à nossa aula do 4º ano e para o Acelera. Depois desse feriadão aí, ó, a gente volta com toda a força. Espero que vocês estejam animados para a gente recomeçar aqui as nossas aulas, tá? Dá aquela preguiça, eu sei, é normal. A gente vai ficar sem aquela coragem de levantar, de fazer as coisas, mas é normal. Daqui a pouquinho a gente pega o ritmo de novo e está fazendo as atividades, tá bom? Professora Sandra Duarte, hoje nós vamos falar, agora nós vamos falar de língua portuguesa, o nosso assunto é verbete de dicionário, tá bom? Só uma correçãozinha. Ali, quando foi montar a aula, né, colocou o acento no lugar errado, tá bom? Então, preste atenção, dicionário, o acento é no A, tá bom? Só um detalhezinho para a gente não esquecer. Então, vamos seguir? Então, tem duas crianças aí conversando. Vamos ver o que elas estão dizendo? Olha aí. Vamos começar a aula. A professora me contou que hoje vai ser legal, e é verdade. A nossa aula hoje vai ser super animada, vai ser uma aula bem legal, e vocês vão poder esclarecer suas dúvidas. Agora, lembra que para a gente poder assistir a nossa aula de hoje, a gente pode acessar pelo celular com internet, pela televisão, né? Tem os canais próprios para isso. Nós também temos pelo YouTube, tá? Então você também pode assistir nossa aula pelo YouTube, quando for mais tarde ela vai ser reprisada. Então, no caso, o YouTube é a reprise da nossa aula de hoje. Então, eu espero que vocês aproveitem a nossa aula e assistam com a gente, tá bom? Quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo as nossas aulas, que está sempre aí presente, que está participando, né? Amanhã eu vou dizer o nome de cada pessoa que está aí, que deu o like, que participou aqui com a gente. Tá bom? Sejam bem-vindos. Agora sim, vamos começar a nossa aula. Então, construindo o conhecimento. Então, tem uma dúvida que a gente tem, né, de vez em quando quer saber, às vezes a gente quer usar uma determinada palavra e você não sabe o que essa palavra significa. Ah, então, como é que escrevo aquela palavra? O que essa palavra quer dizer? Né? E aí tem essa pergunta aqui, ó. O que podemos fazer para descobrir o significado de uma palavra que desconhecemos ou não sabemos definir? Então, não é somente isso, né? Muitas vezes a gente tem uma palavra, será que aquela palavra escreve com 2 S's? Ou é com C cedilha, ou é com S só? Então, essa é a grande dúvida, uma das grandes dúvidas que nós temos, né? O que a gente faz quando não tem esse conhecimento? O que você acha? Fala aí para mim. O que a gente vai fazer quando não sabe? Bom, temos aqui um trechinho, né? Um HQ. Então, olha o que aconteceu. É da Mafalda. Então, olha o que está acontecendo. Ela não sabia, né? Aliás, o pai dela não sabia, ela ficou olhando, ele foi lá, ó, pegou um livrinho, que inclusive está acentuado da forma correta, né, no A. Ele olhou o livrinho chamado dicionário e saiu. Aí a Mafalda só observando, ela disse, desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Que interessante, né? Ela simplesmente ficou observando porque ele foi muito rápido. Disse, como é que você vai ler um livro grosso desse jeito tão rapidamente? Né? A Mafalda é uma menina muito inteligente. E aí ela percebeu que o pai dela foi, disse, poxa, então vai demorar muito para ele terminar, de ler esse livro, né, tão grosso. Mas aí ela não entende qual é o objetivo desse livro, né? Vamos continuar aqui, ó, nesse próximo slide. Mafalda se espanta com o livro grosso que seu pai está lendo. Então, olha o que foi que ela falou, né? Desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Ela fez uma crítica aí ao pai dela, né? A atitude do pai dela que foi tão rápida. Então, esse livro grosso que o pai dela leu, que ela achava que foi muito rápida essa leitura dele, ele se chama dicionário, não é isso? Olha o que está dizendo aí. Então, esse livro grosso que ela leu se chama dicionário. Então, o dicionário, ele tem algumas características em especial, tá certo? Então, muitas vezes, quando nós temos dúvidas sobre o significado das palavras ou sobre a escrita delas mesmas, ele é uma forma, ele é um recurso que nós temos para
esclarecer essa dúvida que surgiu em determinado momento, tá certo? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Então, você conhece o dicionário? Então, o dicionário apresenta o maior número possível de significados de uma palavra e mostra em vários contextos. Então, o objetivo do dicionário, porque assim, uma palavra somente, ela não tem apenas um significado, certo? Uma palavra, ela pode ter vários significados. E o dicionário, ele contém, se não todos, mas a maioria desses significados. E coloca, muitas vezes, tem dicionários que são muito completos, e colocam exemplos dessa palavra nesses vários significados que existem dela. Bem interessante, não é? O dicionário, gente, é um apoio muito grande para a gente que estuda, para a gente que, no caso, professores também, não é? Porque, você fala, mas você é professora, você não estuda. Não, muito pelo contrário. Nós que somos professores, estudamos o tempo todo e sempre surgem dúvidas nesse sentido. Olha, essa palavra é escrita assim ou dessa forma? Alguém fala alguma coisa e aí você fica... O que significa isso que essa pessoa falou? O que ela quer dizer quando ela disse isso nesse momento, né? Então, o dicionário ele serve justamente para explicar o significado dessas palavras, ver a forma, para que a gente possa conhecer a forma da escrita correta, né? E assim esclarecer as dúvidas. É muito importante o dicionário. Então, verbete. O que poderá ser? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nesse slide aqui, ó, eu gostaria de mostrar para vocês algumas características que possui o dicionário, tá bom? Então, uma delas é esclarecer as dúvidas, como a gente vê esse livrão grandão aí que está com uma lupa, né? Deixa eu chegar aqui mais perto. Então, aqui, ó, esse livro com a lupa aqui, ele está mostrando que ele vai esclarecer as nossas dúvidas, né? Geralmente, um dicionário, ele é um livro grosso, é um livro bastante volumoso, né? Por isso que a Mafalda estranhou que o pai dela leu tão rapidamente esse livro. Mas, geralmente, ele é um livro grosso, que ele contém muitas palavras lá dentro. O objetivo dele é esclarecer justamente essas dúvidas que a gente tem em relação à língua portuguesa, algumas palavras da língua portuguesa. Olha, outra característica é que ele é organizado de A a Z, tá? O que significa isso? É em ordem alfabética. Ele vai seguir justamente a ordem que existe dentro do nosso alfabeto. Para que isso, professora? Para facilitar justamente a pesquisa, certo? Então, se você quer facilitar a sua pesquisa, você vai lá no dicionário, é tudo organizadozinho, e aí não resta dúvida do significado das palavras. Você vai, por exemplo, uma palavra que começa com a letra B. Então, logicamente, eu não vou começar no dicionário procurando pela letra A, se eu sei que ela é pela letra B. Então, passo todas as palavras com a letra A e depois eu vou lá ver com a letra B, certo? E aí, seguindo aquelas regrinhas de ordem alfabética que você já conhece. Então, o BA, se for a palavra, por exemplo, beliscão, não é? A palavra beliscão. Então, beliscão, ela começa BE. Então, você não vai procurar no dicionário onde tem BA. Você vai lá, mais à frente, BE, certo? Então, tudo isso para facilitar o nosso estudo daquela determinada palavra, certo? Vai ficar bem mais fácil quando você está pesquisando justamente esses detalhes, a questão da ordem alfabética. E é uma coisa que você precisa ter bastante paciência, né? Não adianta você querer buscar no dicionário uma palavra e achar de imediato não. A gente tem o hábito, né, agora nesse mundo digital que a gente vive, de querer as coisas muito rapidamente. Então, se você vai procurar o livro do dicionário, então você tem que ser devagar. Tem outra, mas se eu quiser agora fazer uma pesquisa super rápida, nós temos os apoios digitais. No caso, o Google, né, ele é um grande apoio nesse sentido também. Então, ali, de repente, tem também um monte de dicionários e vai facilitar o seu trabalho de pesquisa se você vai querer uma coisa rápida, uma coisa imediata. Mas vamos seguir aqui na nossa aula. A gente já passou. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre verbete,
tá? Então, o que poderia ser um verbete? Então, verbete é um gênero textual encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias, certo? Então, como ele fala aí, toda palavra que se encontra em um dicionário, uma palavra, uma frase, uma expressão, então, se você está no dicionário ou em uma enciclopédia, certo? Ou como ele fala, o glossário, que tem basicamente o mesmo objetivo de um dicionário, então, se ele se encontra nesses lugares, ele é o que a gente chama de, ele assume o papel de verbete, tá certo? Essa palavrinha aí que é pouco utilizada, então, tá aí a explicação. Verbete é uma palavra que a gente encontra, uma palavra ou expressão, não somente pode ser uma palavra, pode ser até um nome, por exemplo, de alguém que foi muito famoso, né? Então, de repente, em alguns dicionários tem um nome, por exemplo, Chico Science, que foi uma pessoa muito importante aqui na questão da cultura, da nossa arte. Então, muitos dicionários, muitas enciclopédias, você já encontra o nome dele dessa forma assim, Chico Science. Então, ali, naquele local, ele é chamado de verbete, ok? Então, descobrindo cada vez mais. E quanto ao verbete de dicionário, o que podemos entender? Então, vamos seguir sobre o verbete de dicionário. Então, o que é o verbete? É um texto objetivo, quer dizer, aquele texto direto, ele não vai fazer muitas voltas, não. É um texto direto que explica, né, o leitor, que informa ao leitor sobre o significado de uma palavra, certo? Ou determinada expressão. Eles são organizados seguindo a ordem alfabética. Lembra que eu falei sobre isso antes? Pois bem, todo dicionário, toda enciclopédia, que ele tem o objetivo justamente de instruir você, de esclarecer as suas dúvidas, você vai encontrar esses verbetes lá e aí vai tirando, logicamente, todas as dúvidas que você tem em relação à escrita e ao significado daquelas palavras. Aquele textinho que está ali junto da palavra, quando você encontrar, ele chama verbete, ok? E aí, vamos lembrar? Aquela questão da ordem alfabética, né? Na ordem alfabética, as palavras seguem a ordem das letras do alfabeto. Então, você nunca pode esperar, por exemplo, encontrar uma palavra que começa com a letra P lá na frente do dicionário. Você jamais pode encontrar isso. Sabendo que a letra P no alfabeto está quase no finalzinho. Então, você vai lembrar da ordem do alfabeto, né? Aí a gente segue, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aí você, depois de passar por todas essas letras do dicionário, depois do O vem a letra P. E aí sim, você vai ver se a palavra é PA, se é com PE, PI, PO, PU, aí tem as consoantes também, PR, né? E tantas outras também que são juntos com a letra P. Então você precisa prestar atenção na escrita dessa palavra quando for fazer a pesquisa. Lembrando que é tudo exatamente em ordem alfabética, tá? Não esquece isso não, que isso é muito importante para a gente realizar a pesquisa e não se atrapalhar na hora. Porque tem gente que vai fazer a pesquisa e demora um tempão, justamente porque não sabe. Aí fica preocupado, fica nervoso. Ah, eu não consigo encontrar essa palavra. Por que não consegue? De repente você estava no lugar errado, né? Tem que ter paciência, olhar palavrinha por palavrinha que tem ali. Vamos ver aqui, ó. Olha o diálogo dessas crianças, né? Que legal, Gabriel, estou animada. Aninha, a professora me contou que agora vamos conhecer alguns verbetes. Olha, legal, vamos lá, vamos fazer essa viagem agora conhecendo alguns verbetes. De que forma eles aparecem no dicionário, né? No caso, que é a nossa principal estrela de hoje, o nosso principal assunto. Mas também ele se encontra assim em glossários, como a gente falou, e enciclopédias. Então nós temos aí, ó, a primeira palavra é dormir. Então veja que ele separou as sílabas da palavra dormir. Ele fez dor, ponto, mir,
certo? E ele já colocou esse V aí, ó. Tá vendo o Vzinho vermelho? Esse Vzinho vermelho significa que essa palavra dormir é um verbo, certo? É um verbo. Essa palavrinha outra que tem do outro lado, int, é outra simbologia que vocês vão estudar lá no futuro. Provavelmente essa palavra é um verbo intransitivo, mas aí vocês vão estudar depois. Olha os significados, quantos significados existem aí da palavra dormir. Primeiro, descansar em estado de sono, adormecer. Então, se você vê essa palavra dormir, significa isso, descansar em estado de sono, adormecer. Então, aí ele colocou uma setinha assim, né? Quer dizer, o contrário de dormir significa acordar, logicamente. O significado número 2, perder a sensibilidade das partes ou de parte do corpo, certo? Adormecer. Então, muitas vezes a pessoa fica muito tempo, por exemplo, com você se deita em cima do braço, sem querer, acaba cochilando em cima dali, você diz que aquele braço está dormente, né? Então, esse é um outro significado da palavra dormir, né? No caso, fica dormente. Então, ele utilizou aí também nesse número 2 o outro significado da palavra. Aí a gente segue também ainda nesse mesmo verbete. Vê, o que ele está falando aqui? Número 3, figurativo. Esse FIG significa figurativo. Existir, mas não se manifestar. É um significado bem diferente, né? Porque não é aquela coisa comum que a gente está acostumado a ouvir. Então, se você diz assim, no peito a saudade dorme. Isso é um exemplo, né? Isso geralmente utiliza em poesia, em música, esse tipo de linguagem da palavra dormir significando isso. O contrário, olha a setinha voltando aí novamente, o contrário desse, de não se manifestar, é surgir, né? É outro significado. O significado número 4 significa descuidar-se, distrair-se. Então, já ouviram aquela expressão quando fala assim, não durma no ponto? Pois é, então não se distraia, né? Não deixe as coisas para depois. Faça isso agora que você pode resolver. Esse é um outro significado da palavra dormir, né? Então veja só, quantas coisas, é porque aí foi cortado um pedacinho, mas quantos significados tem essa palavra dormir? E aí o interessante do dicionário é que ele esclarece dúvidas mesmo. Ele coloca a palavra, o significado contrário dela também, que é para você conhecer. É o que a gente chamaria de antônimo, né? O significado da palavra pode ser chamado de sinônimo, quer dizer, a mesma coisa que ela significa, e antônimo é o contrário. Vamos ver essa outra palavra aqui embaixo? Essa próximo verbete, né? É cumprimentar. Olha como ele separou as sílabas, depende de cada dicionário. Ó. Cumprimentar. Também é um verbo, ele já colocou aí, não botou símbolo não, ele botou a palavra mesmo. Cumprimentar, primeiro significado, dirigir gestos ou palavras de saudação a alguém. Bom dia, meninos, cumprimentou a professora. Então, a partir do momento em que ela falou palavras de saudação, ela saudou ao grupo, ela falou com o grupo, isso é um cumprimento, né, como ele fala. Segundo significado, dar os parabéns a alguém. Então, vou cumprimentar Luiz pelo seu aniversário. Então, veja só, 2 significados em uma mesma palavra. Né? Às vezes a gente usa a palavra, mas nem presta atenção no que ela significa. Bem interessante isso, né? O uso do dicionário. Vamos ver aqui. Elementos presentes em um verbete. Então, um verbete ele tem essas características aí principais, tá? Para ser verbete. Primeiro lugar, deixa eu chegar aqui junto de novo. Nós temos aqui, ó, a entrada, tá? Então, nós temos aqui a entrada. Geralmente, os dicionários, ele tem uma característica bem especial, que lá em cima, toda vez quando você vai fazer a pesquisa, lá em cima tem aquele nome em destaque. E ele geralmente é a primeira palavra
a primeira palavra que surge ali é a primeira palavra da folha. E do outro lado tem a outra palavra também, que geralmente é a palavra que termina a outra folha. É bem interessante a organização de um dicionário, né? Então, nós temos a entrada, a definição, quer dizer, o significado daquela determinada palavra que você quer encontrar, certo? A origem, geralmente ele fala qual, no caso, de onde essa palavra vem, se ela é uma palavra brasileira, se ela é uma palavra da botânica, da biologia, se ela é uma palavra da língua portuguesa mesmo, se ela é um verbo e tal, enfim. Ele sempre vai explicar a origem dessa determinada palavra. E a finalidade. A finalidade é o objetivo, né? Então, para que serve esse determinado verbete? Certo? Qual o significado dessa palavra? E aí, cumpre, né, o objetivo de um verbete. Essas são as características de um verbete. E aí, a gente segue, continuando aqui na nossa aula. Vamos ver outros elementos presentes em um verbete. Então, muitas vezes em um dicionário que é mais completo, tem aqueles que são mais resumidos, né, são mais simplesinhos. Mas tem uns que são bem completos mesmo. Ele traz também aqui, ó, exemplo daquela determinada palavra que a gente chama, inclusive, de aplicação prática daquela palavra. Então, você vai ver aonde você pode utilizar aquele significado da palavra, tá? Fonte de pesquisa, muitos dicionários já dizem de onde foi retirada aquela palavra, de onde foi que eles conseguiram aqueles significados. Classificações gramaticais é aquilo que eu disse, se é um verbo, se é um substantivo, se é um pronome, um adjetivo, e aí vai. E alguns lugares têm informações históricas, principalmente, certo? Quando o verbete ele faz parte de uma enciclopédia ou glossário, tá? Ou quando se trata assim de um determinado local, aí os dicionários também explicam as informações históricas, tá? É bem interessante. O dicionário, o glossário, eles são palavras, são instrumentos muito importantes para a gente que quer adquirir conhecimento, tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver esse slide? Vou voltar para ler agora. O elemento do verbete, chamado de entrada, também é conhecido como cabeça de verbete, onde é formado por uma palavra simples e uma sigla, uma abreviatura, certo? Então, como ele fala aqui, a entrada, né, é a cabeça do verbete, aquilo que eu falei, aquela palavrinha que tem lá em cima no dicionário que indica a primeira palavra daquela determinada folha, né, do dicionário. Cabe ao leitor verificar e escolher qual o melhor significado a ser utilizado. Por isso que nós temos vários significados lá. Você vai ver aquele que mais combina, que mais se adequa, que mais se adapta ao que você quis dizer naquele momento. Aí você vai pensar, que mensagem eu quis passar para o grupo, para quem vai ler o meu texto, né? O que será que eu quero passar ali para aquela pessoa? Voltando àquele verbete, dormir. Será que eu quero dizer que eu estou adormecida no sentido de dormir de fato? Ou se é o adormecido porque eu dormi em cima do braço e o braço está dormente? Então, você vai ver o que você quer passar para aquela pessoa, certo? Que vai ler o seu texto, que vai interpretar junto com você depois. Isso é muito importante a gente ter esse detalhe, certo? Então, o sentido de uma palavra, também essa palavra está errada, tá? Sentido, não é sentindo não. Então, compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa. Uma mesma palavra pode apresentar diferentes significados e vários sentidos também. Então, a gente precisa estar bastante atento, porque é a mesma palavra, mas ela pode significar várias coisas diferenciadas. Nós vimos aí alguns exemplos nesse caso, tá? É importante que a gente esteja atento a esses detalhes, para não cometer deslizes grandes, tá certo?
Isso é essencial em língua portuguesa. É o que a gente sempre fala. Por isso que de vez em quando eu corrijo aqui. Ó, esse acento está no lugar errado, essa palavra está escrita de forma errada. Porque acontece, às vezes você vai escrever e comete deslizes. Se você está atento ao texto, você não vai cometer tantos deslizes. Claro, ninguém vai acertar 100% sempre, mas você vai ter uma atenção maior ao escrever, ao querer comunicar. Porque a partir do momento que nós escrevemos, nós comunicamos as pessoas que estão junto com a gente. Então, para que a comunicação seja boa, que funcione de verdade, a gente precisa estar atento. Você não pode querer fazer 3 coisas ao mesmo tempo que não funcionam. Então, fica atento ali àquilo que você pretende fazer, aquele texto que você vai fazer, tá? Agora é com você. Olha aí. Vamos relacionar o verbete ao seu significado em cada frase, tá? Então, o verbete cabo, nesse caso aí. Primeiro, o cabo de vassoura quebrou durante a faxina. Número 2, ele deu cabo de todo o lixo. Número 3, João atualmente é cabo do Exército Brasileiro. E agora, vamos relacionar o verbete ao significado. Então, a palavra significa livrar-se de algo. Quando ele falou lá no comecinho, dar cabo de, significa livrar-se de algo. É uma expressão, é outro significado da palavra cabo, né? Então, eu digo assim, olha, eu vou dar cabo desse material meu aqui que foi do ano passado, que já está me atrapalhando. Ou seja, eu vou me livrar, eu vou dar um outro fim, né? Como fala. No número 3, o verbete refere-se ao objeto que compõe a vassoura. Qual é a parte da vassoura que a gente falou? O cabo, né? Então, o cabo da vassoura. E o outro, ó, na frase número 1, o cabo tem o conceito de patente, posto militar, certo? Então, é uma parte do exército que existe, uma das divisões, e um dos cargos que existe lá é chamada de cabo. Então, você sabia? Isso é muito interessante, gente. Atualmente podemos consultar o significado das palavras também por meios digitais. Eu falei isso aqui para vocês. Existe uma série de dicionários e enciclopédias dentro da internet que você pode pesquisar de uma forma mais rápida, porque em alguns momentos a gente tem pressa em encontrar determinados significados. E aí, se você tem um celular à mão, um notebook ou qualquer tipo de aparelho eletrônico conectado à internet, você pode ter acesso ao significado dessas palavras, tá? Então, vai ser bem mais ágil para você. Dica. Na conversa com as pessoas que estão próximas a você, caso escute alguma palavra que não saiba o significado, que tal consultar o dicionário? Então, o dicionário é sempre um apoio, ele é sempre uma ajuda nesses momentos de dificuldade, né? Então, eu sempre procuro o dicionário. Nós não conhecemos todas as palavras e o significado delas. Então, o dicionário é um instrumento muito útil, nesse caso, de instrução. Se você quer adquirir conhecimento, vai buscar o dicionário. Ele vai te ajudar muito. Então, olha aí. As crianças gostaram da nossa aula de hoje e eu espero, sinceramente, que vocês também tenham gostado da nossa aula, tá bom? E é sempre aquela coisa, é um trabalho de certa forma cansativo, pesquisar no dicionário, mas é muito importante, é essencial. Pesquisa no dicionário vai ajudar a gente a esclarecer nossas dúvidas e, enfim, é isso aí. Tem que ter paciência, tem que treinar a vista também, às vezes, para procurar o significado daquelas palavras, tá bom, gente? Então, para vocês, um bom dia e a gente se vê daqui a pouco, literalmente. Tchau, beijão!